Olá, seja bem-vindo ao canal Lombardi Viking, sou Marcel Albuquerque, o Viking, e neste vídeo eu vou te apresentar o mito número 6 da musculação para herniados, que é: quem tem hérnia de disco tem que treinar pesado para melhorar a dor. Pega essa regrinha aí, para você saber se está treinando o suficiente para melhorar suas dores, para desenvolver força, para melhorar suas dores. As repetições que faltam para chegar até a falha, precisa faltar mais ou menos umas... Primeiro a gente tem que definir o que é pesado para você. O que seria treinar pesado? Porque eu tenho vários alunos que, por exemplo, fazem o exercício X com 10 quilos e eles falam que está pesado. Mas para mim não é pesado aqueles 10 quilos, eu faço com 70, mas para o aluno é pesado. Então tem que levar em consideração se o pesado que as pessoas falam é o esforço que tu realiza, que tu tem que fazer muito esforço, se tu tem que fazer muito esforço para não ter dor, ou se você deve colocar muito peso mesmo. Independente do esforço, se não vai fazer esforço, se vai fazer muito esforço, já tá bom. Então eu vou te explicar o que é percepção subjetiva de esforço. É uma medida que eu uso para avaliar como o teu corpo está respondendo para determinado peso. Vamos supor, vou usar o exemplo de uma aluna, ela faz levantamento terra com 40 quilos para 12 repetições. Aí eu pergunto para ela, quantas repetições tu conseguiria fazer a mais, além dessas 12, até a falha? Até onde tu acha que tu conseguiria fazer tudo possível? Aí a pessoa vai lá e me fala que só conseguiria fazer 3 repetições. Então significa que essa aluna conseguiria fazer 15 repetições em vez de 12. O que isso me mostra? Que o peso está perto do ideal. Que não precisa colocar muito mais peso. Se eu quiser aumentar o peso dela, eu não posso colocar muito, porque ela já está perto do limite dela. Então é isso que eu quero ensinar aqui para vocês nesse vídeo. Que quem tem hérnia de disco não precisa chegar no limite, no máximo, fazer tudo que dá para melhorar a dor. Pode treinar um pouco mais leve, então, vamos dizer assim, com uma percepção subjetiva de esforço menor, porque tu não precisa se estrepar na academia, não precisa se destruir na academia. Até porque tem um conceito bem interessante, que é o seguinte: teu músculo pode chegar a produzir menos força em determinadas situações, são elas. Além de outras, né? Em fadiga e quando tu tá com dor. Sabe aquela dorzinha assim no músculo? Ou dorzona, depende, que tu sente depois de treinar ou depois de fazer alguma atividade que tu nunca fazia tempo que tu não fazia? Essa dor muscular de início tardio pode fazer com que você produza menos força. O que isso significa para você? Significa que se você tem uma lesão, por exemplo, uma hérnia de disco, e você produzir menos força, pode, não quer dizer que vai fazer com que você fique menos estável. Porque tu vai estar com dor, vai estar produzindo menos força, então as tuas articulações estarão menos protegidas. Deu para entender a ideia? Então, esse é um dos motivos pelo qual não é muito interessante que você que tem hérnia de disco treine até a falha, até destruir, até vomitar na academia. Precisa? Não. Quer fazer? Pode fazer? Pode. Só que assim, ó, quanto mais iniciante você é na musculação, menos esforço você vai precisar fazer para ganhar força. Então, se você é iniciante, aproveita essa fase, porque ela vai acabar. Vamos supor, imagina um peso que você não consegue levantar 5 vezes. Tá no chão ali, tu consegue levantar 1, 2, 3, 4, a quinta você não consegue levantar. Você fez toda a força do mundo que você tinha e você não conseguiu levantar. Entendeu que esse peso ali, para 5 repetições, ele é pesado porque você não consegue fazer? Se você é iniciante, você pode levantar ele só uma vez, que você vai ganhar força. Por incrível que pareça, você vai levantar ele uma vez e você vai ganhar força. Eu, que estou treinando há 10 anos, eu vou ter que levantar ele pelo menos umas 10 vezes. Mesmo que eu não consiga fazer 5. Eu vou ter que fazer 4, eu vou descansar. Aí eu vou fazer 4 de novo depois, eu vou descansar.
e depois eu faço mais 2 para fechar 10. Por quê? Porque o meu nível de força, ele já está num nível mais alto, o meu nível de adaptação, ele está num nível mais alto, então não tem mais para onde adaptar. Então, para adaptar o pouco que falta do limite do meu corpo, eu preciso fazer muito esforço. É que nem eu pegar um carro, e sair de 0 a 50 km por hora. Todos os carros fazem isso, você sabe que chegar a 50 km por hora é fácil. Agora, chegar no 150, no 200, já é mais difícil. Não são todos os carros que chegam no 200 km por hora. Ou se eles chegam, eles demoram muito para chegar. É assim que o corpo se adapta. Quando você é iniciante, do 0 a 50 é muito fácil. Então você não precisa se matar para chegar nos 50 km por hora para adaptar o pouco que você precisa adaptar porque você é iniciante. Agora, passar de 50 para o 100 já é um pouquinho mais difícil. Do 100 para o 150 é mais difícil ainda. A hora que você passar de 150 para o 200, que vamos supor é mais ou menos onde eu estou, tem que treinar bastante. Então tudo vai depender do nível de adaptação que você quer manter também. Se você tem hernia de disco que quer ganhar o máximo possível de massa muscular que o teu corpo pode suportar, se você é iniciante, no começo vai ser fácil, depois ele vai se tornar uma tarefa mais difícil porque você vai ter que realizar muito esforço para que isso aconteça. Então, se você tem hernia de disco, se você é iniciante, você não precisa treinar pesado. Você pode treinar de uma forma mais leve, sem realizar tanto esforço, que você vai criar adaptações para a força e você vai melhorar suas dores. Agora, se você quiser passando de níveis, né? Tipo, tá, professor, eu treino mais de 2 anos, 4 vezes na semana no mínimo, e eu não falto. Então eu sou religioso na musculação e eu já não sinto mais evolução. De peso, não tá tão fácil de eu levantar mais peso na musculação. Eu já não tenho dor também. É agora que eu preciso fazer mais esforço? É agora que você precisa se reinventar na musculação. Não estou falando para criar exercício mirabolante, não estou fazendo para você fazer um agachamento com as pernas para cima e o braço para baixo. Não é para fazer loucura para inventar exercício novo. O se reinventar é você mudar a periodização, ou você descansa um pouco e volta a treinar depois com mais gás, ou você muda, sei lá, a sequência de treinos, começa treinando perna e termina treinando peito, em vez de começar peito e depois perna, ou você adiciona mais séries e daí tira depois mais um pouquinho, e daí tem um monte de coisa que dá para fazer para você criar novas adaptações para o seu corpo, para que você fuja desses momentos de que, professor, eu não consigo mais subir o peso, meu peso não sobe mais, ficou ali na mesma coisa e eu não sinto mais diferença. Esses níveis de adaptações, eles têm que ser levados em consideração, né? Se você é iniciante, intermediário ou avançado, os estudos científicos, eles consideram pessoas acima de 1 ano de treino, sendo que treinou certinho com uma periodização decente, não... Normalmente os feitos treinos de qualquer jeito na musculação pelo professor da academia não são tão bem periodizados, então, por incrível que pareça, às vezes pode ser necessário que mesmo que você já faz mais de 1 ano de treino, você voltar algumas etapas, por incrível que pareça. Mas os estudos consideram que acima de 1 ano de treino você já não é mais iniciante, você é intermediário. Eu não gosto de comparar por tempo assim, de levar em consideração. Claro, levo também em consideração o tempo, mas eu prefiro pensar que uma pessoa intermediária é uma pessoa que consegue levantar X peso. Por exemplo, fazer o levantamento terra com, no mínimo, o peso do próprio corpo. E o agachamento também. Para ser intermediário, tá? Para sair da parte do iniciante, que você levante, faça o levantamento terra, pelo menos uma repetição com o peso do seu corpo e o agachamento também. Então, por exemplo, o Viking, eu tenho 77 quilos, eu acho que eu estou hoje em dia. Então eu tenho que fazer meu agachamento com no mínimo 77 quilos para uma repetição, para não ser iniciante. Para ser intermediário. Para ser avançado, considera 2 a 3 esse número aí. Então, vamos supor, eu teria que fazer o agachamento com mais ou menos 150 quilos para ser avançado e o levantamento terra também os 150 quilos. Então, eu prefiro levar em consideração o quanto de peso a pessoa consegue levantar, porque isso obrigatoriamente remete à adaptação que ela teve que passar para chegar até ali, porque se você for começar a musculação hoje em dia, tipo agora, iniciante, nunca levantou,
você fosse fazer o levantamento terra, os 20 quilos só da barra já iam ser pesados. E vamos supor que você tenha 50 quilos, de 20 para 50 é no mínimo o dobro. Considerando que você é iniciante e sair do 20 para o 50, assim, vai ser um caminho relativamente longo a se percorrer. Então, quero que fique a ideia de que treinamento pesado, né? Tudo vai depender da sua denominação de pesado. Quero que vocês entendam a percepção subjetiva de esforço, porque isso é muito importante para avaliar o teu treino. Se você está chegando nos seus limites, se você não está chegando no seu limite, e o que você pode fazer para melhorar ou para desempenhar melhor na musculação. Pega essa regrinha aí, para você saber se está treinando o suficiente para melhorar suas dores, para desenvolver força, para melhorar suas dores. As repetições que faltam para chegar até a falha, precisa faltar mais ou menos umas 2, 3 repetições. Isso normalmente é o suficiente para você desenvolver força, que dá para você ir avaliando o seu corpo, os limites do seu corpo. Vou explicar um pouquinho melhor o que são essas repetições que faltam para a falha. Tem pessoas que chamam de repetições no tanque, por exemplo, porque é o que está sobrando literalmente no tanque de combustível para você conseguir levantar a mais. Vamos supor, pega esse exemplo aí. Você não vai conseguir ver tudo aqui embaixo, mas isso não tem problema, não vai. Eu quero que você entenda isso daqui. Vamos supor que eu esteja fazendo levantamento terra. Hoje em dia eu faço com 90 quilos para 8 repetições e tá pesado. Eu quase não consigo fazer mais. Fica mais ou menos assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu fiz 9, a 10ª não subiu. Eu não consegui terminar, eu não consegui fazer o movimento completo. Eu só consegui subir até metade. Então não conta como repetição. Contaram só as 9 anteriores que eu consegui fazer de forma completa, que é descer e subir tudo. Se tu me perguntasse quantas repetições faltam para eu chegar até a falha, não falta nenhuma, porque eu não consegui fazer. Então eu já cheguei até a falha. Entendeu? Cheguei em 9, 9 falhou, não consegui subir. Beleza, essa é a primeira parte para você entender esse conceito. Eu fiz até a falha aqui para te demonstrar o que seria a falha muscular. É você não conseguir completar uma repetição inteira do exercício em questão. Daí vai ser qualquer exercício. Se eu tivesse parado no 8, eu ia perceber que está muito pesado. Então eu ia chutar que eu conseguiria fazer mais 1 ou 2 repetições no máximo, porque já estava pesado. Eu já sabia que eu estava perto do meu limite. Deu para entender a ideia? Eu quero descobrir quanto de peso é necessário para ficar difícil para o exercício do levantamento terra aqui. Eu já tenho grande noção dos meus pesos, mas vamos supor você sendo iniciante que não tem noção nenhuma. Então você começa lá com a barra, né? Você vai começar o levantamento terra só com a barra e você precisa fazer 6 repetições. Você precisa descobrir o peso ideal para 6 repetições. Você faz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quando você terminar, você se pergunta: quantas repetições eu conseguiria fazer ainda? E daí você pensa, se estava leve, se estava pesado, você tem que avaliar o quanto difícil estava para realizar esse movimento. Se ele foi muito difícil para fazer 6 repetições, se você sofreu para fazer as 6 repetições, você não precisa levantar muito peso a mais. Talvez aquela barra de 20 quilos já está suficiente, se foi muito difícil. Se você, por exemplo, professor, eu só conseguiria fazer umas 2. Então tá ótimo, esse peso tá ótimo. Agora, se você me falar, professor, eu conseguiria fazer pelo menos umas 4, 5. Aí você precisa colocar mais peso. Se você falar mais que 10,
pode botar bastante peso. Se era 20 quilos que tinha, pode colocar mais uns 5 de cada lado para fechar 30 quilos ao total. Agora, quanto mais números você acha que consegue fazer, quanto mais repetições você acha que consegue fazer, mais peso você pode colocar. Se você me fala mais que 4 repetições, pode colocar um pouquinho de peso. Se você falar só 3 repetições, só 3. 3 para baixo, 3, 2, 1, eu só conseguiria fazer mais 3 repetições. Então o peso tá bom, não precisa aumentar. A menos que você esteja mentindo. E como é que determina se você está mentindo ou não? Na próxima série, você faz 9. Que era para fazer 6, você fez 6. E você falou que conseguiria fazer 3 a mais. Então, teria que conseguir fazer 9. Se você conseguir fazer 9, você se pergunta de novo. Quantas repetições eu conseguiria fazer ainda? Se você fala, cara, 9 está no limite, está no ponto, então você acertou. Agora, se você conseguiria fazer mais umas 4, daí você percebeu que então consegue fazer com mais peso do que você falou. Então isso você tem que levar em consideração, porque isso vai fazer total diferença para os seus treinos, para o seu desenvolvimento de força. E se em contrapartida, por causa do desenvolvimento de força, você vai melhorar suas dores ou não. Por quê? Se você é iniciante, mesmo que você treine leve, mesmo que você não fique pensando nessas coisas de levantar mais peso, você vai melhorar suas dores. Não estou dizendo que vai melhorar 100%, estou dizendo que vai melhorar, porque você é muito iniciante, então você precisa adaptar muita coisa ainda, então qualquer coisa que você fizer vai te ajudar. Se você não é iniciante, se você já treina faz um tempo e você ainda tem dor, claro, além de ver se você está treinando correto, além de ver se você está fazendo os exercícios corretos, você vai ter que desenvolver mais força. Então você vai ter que começar a avaliar os limites do seu corpo, ok? Eu espero que você tenha entendido essa parte da percepção subjetiva de esforço, o quanto você percebe que está pesado ou não, e as repetições que faltam para a falha, porque isso é um conceito muito importante que deve ser utilizado. Porque, como eu falei mais no começo do vídeo, você não precisa treinar super pesado até a falha, morrendo, colocando as tripas para fora para melhorar as dores. Você pode treinar com menos esforço, que são aquelas 3 repetições que eu falei, até a falha. Professor, eu conseguiria fazer 3 ainda. Não, assim tá ótimo. Se você não quiser fazer mais esforço para melhorar as dores, assim já tá ótimo. Você não precisa se destruir na musculação, até porque eu falei dos 2 fatores que podem fazer com que você produza menos força no dia a dia, e isso pode te atrapalhar, porque se você ficar com dor ou se você ficar com o músculo muito fadigado, que é quando você treina muito pesado, se você ficar com ele dessa forma, ele vai produzir menos força e pode diminuir a estabilidade da sua coluna e no dia a dia pode te incomodar. Claro que essa força ela vai voltar depois, mas enquanto você está cansado, enquanto seu músculo está com dor, vai ser um pouquinho ruim. Mas eu espero que com todas as forças de Thor, você tenha gostado das informações desse vídeo, tenham achado úteis. Dá um like no vídeo, compartilhe esse vídeo, que eu sei que essa dúvida aí de se precisa treinar forte ou não é muito grande para quem treina e para quem tem dor. Se inscreve no canal e nos vemos... se inscreve nas minhas redes sociais ali embaixo e nos vemos num próximo vídeo. Muito obrigado.